Olá, senhores, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa videoaula de inspeção de equipamentos. Certo, como todos já sabem, essa é a nossa sétima e última videoaula sobre torres de resfriamento de água, de maneira que nessa nossa última videoaula será abordado o tema de manutenção da nossa torre, dos componentes. O que diferencia da inspeção, nós temos a manutenção. A inspeção diz respeito a você agir, com a manutenção, fazer, corrigir, verificar, e se necessário corrigir algo que esteja indevido, e a manutenção diz respeito a uma coisa mais periódica, Então, vamos sem mais delongas a iniciar a nossa apresentação, a nossa leitura. A manutenção e o tratamento da água são os fatores mais importantes que afetam a durabilidade e a operação eficiente das torres de resfriamento. Ou seja, se você não tem a manutenção, o tempo de vida útil operacional desse equipamento ele é reduzido drasticamente, de maneira que quanto melhor for a periodicidade, melhor dizendo, da sua manutenção, mais tende você a ter um tempo de vida útil desse equipamento mais correto, que vai atender ao previsto. Infelizmente, a manutenção e o tratamento de água são os procedimentos mais negligenciados na operação de torres de resfriamento. E as torres de resfriamento normalmente são os componentes mais negligenciados no sistema mecânico como um todo. Então, muito embora haja uma extrema importância das torres de resfriamento na unidade, acontece que há uma negligência muito grande com relação à manutenção delas, pois eles se limitam somente às paradas de manutenção para que seja feita a inspeção, certo? O que causa um acúmulo de defeitos maiores do que o normal, se tivessem sido feitas as devidas manutenções. As razões para tal condição devem-se principalmente à localização das torres de resfriamento, normalmente isoladas e afastadas do restante da planta, com difícil acesso ao pessoal de manutenção, bem como aos limitados recursos disponíveis para manutenção, pessoal, treinamento e orçamento. Tudo bem, não é fácil fazer a manutenção de uma torre, porque é necessário que não haja presença de água, é necessário que ela esteja fora de funcionamento, certo? Mas ainda assim é um orçamento menor, acarreta um custo menor do que de um conserto, de um reparo da mesma. Vamos agora ao porquê. O porquê da manutenção em torres de resfriamento. Bom, como as torres de resfriamento são equipamentos vitais ao processo industrial, o seu bom funcionamento é determinante para a produção. Adicionalmente, como vimos anteriormente, o bom funcionamento das torres pode ser garantido através de simples inspeções, na grande maioria das vezes, visuais, ou seja, não é necessário que você faça testes com aparelhos e etc. É necessário apenas um olhar clínico, uma inspeção visual feita pelo inspetor de equipamentos para verificar a condição física, se há acúmulos de particulados, sólidos e etc. Se uma rotina de inspeção e manutenção for criada para a torre de resfriamento e se tal rotina for seguida corretamente, a vida útil da torre será prolongada com resultante redução nos custos de manutenção e operação. Então, se ao invés de somente em paradas de manutenção existirem subparadas, por assim dizer, uma coisa mais rotineira de manutenção, com certeza os níveis de impurezas vão ser reduzidos, certo? Vão ser atenuados. Sugestão de plano de manutenção. Toda torre de resfriamento possui peculiaridades quanto à sua instalação e operação. Apesar disso, existem práticas consideradas como adequadas para a boa conservação do equipamento. Tais práticas servem para a elaboração de um plano de inspeção e manutenção da torre de resfriamento, que, se seguido, reduzirá sensivelmente os gastos com equipamento. Ou seja, para cada torre de resfriamento nós vamos ter um plano de inspeção pré-elaborado. Uma vez que se siga periodicamente esse plano, com certeza será reduzido os gastos de manutenção desse equipamento ou até mesmo de uma troca de um componente, que afinal de contas todos nós sabemos que um grande problema é oriundo de um pequeno problema. Então, se você tem a manutenção periódica, você tende a reduzir esses pequenos problemas. E reduzindo esses pequenos problemas, você consequentemente tem uma redução de grandes problemas. A seguir apresentaremos sugestões de itens a serem inspecionados juntamente com lembrando que todos são a título de sugestão.
Plano de manutenção para o sistema de distribuição de água quente. Primeiro, os bicos de distribuição e as bacias de distribuição de água quente devem ser inspecionados e limpos após a partida e posteriormente com periodicidade mensal, ou seja, todo mês. Mensalmente, aquele tanque, aquela bacia e aqueles bicos têm que estar livres de água para serem feitas a devida limpeza e a inspeção para verificar se há algum particulado que esteja obstruindo ou algum ponto que esteja com um ponto de corrosão, que esteja havendo uma redução da espessura ali. Os bicos de distribuição de água obstruídos causam uma distribuição de água quente reduzida ou não uniforme, resultando em perda de performance. Foi o que eu acabei de dizer. Se eles estiverem obstruídos, esses bicos, né, de distribuição de água estiverem obstruídos, vai haver uma não uniformidade. De que forma? Um bico que não vai estar obstruído vai permitir a passagem da água, muito embora um outro bico com a particulado obstruindo não permitirá, o que afeta diretamente a performance de resfriamento da sua torre. As bacias de distribuição de água quente apresentando transbordamento resultam em perda de água e de produtos químicos. Tais perdas também ocorrem quando da presença de um carreamento excessivo de gotas d'água, resultado de problemas com eliminadores de gota. Quando que essa bacia de água quente apresenta transbordamento? Quando não é verificado a inspeção do nível de água. Lembra na aula passada quando eu lhes falei, senhores? Que era necessário verificar o nível da coluna d'água, se está muito alto, se está muito baixo. É necessário que seja feita a verificação. Agora, um plano de manutenção nas telas de filtragem de água. Essas telas são projetadas para protegerem as bombas e bicos de distribuição de água, certo? Inspecione-as e limpe-as semanalmente. Então percebam que a sugestão não é mensal, essa sugestão é semanal. Em ambientes de operação com elevada presença de materiais fibrosos suspensos no ar, no caso de instalações agrícolas, celulose e textos, tal verificação e limpeza deve ser mais frequente. Então, se a tela é de filtragem, ela está ali justamente para reter impurezas. Porém, o que acontece? À medida que você retém uma quantidade X de impurezas elevada, uma quantidade elevada de impureza, você passa a ter uma obstrução, não simplesmente uma filtragem, mas sim uma obstrução da passagem de água, certo? Tornando a performance ineficaz. A manutenção inadequada das telas e filtros resultam na redução de vazão, foi o que eu acabei de lhes dizer. O que pode acarretar também uma cavitação das bombas, certo? Devido à quantidade excessiva de massa d'água, ou até mesmo uma danificação dos filtros, por conta do quê? Daquele depósito de particulado sólido. À medida que a parede d'água vai tentando passar ali, vai havendo o quê? Um esforço naquela tela, que pode provocar o quê? Uma danificação nela por conta desses particulados que são forçados contra ela. Bom, agora vamos a um plano de manutenção da bacia de água quente. Limpe e lave mensalmente, certo? Inspecione quanto à existência de corrosão. Geralmente essa corrosão seria uma corrosão ácida, certo? Efetuando os reparos necessários caso haja. Materiais sólidos acumulados na bacia entopem as linhas de equalização e de bypass, escondem pontos de corrosão e proporcionam um ambiente adequado para infestações de bactérias. Ou seja, qualquer particulado sólido, ele além de entupir a bacia de equalização, as linhas de equalização, elas escondem pontos de corrosão que ficam ali retidos, e o que proporciona um local de compostos orgânicos, no caso compostos biológicos seriam as bactérias, que também causam a corrosão. Um plano de inspeção no sistema de ventilador. Bom, o sistema de ventilador, como todos já sabem, move o ar quente que resfria a água. A sua operação em condições ideais é vital para a boa performance da torre de resfriamento. Bom, caminhe diariamente ao redor da torre, verificando a existência de ruídos incomuns ou de vibração. Se as razões para a vibração forem facilmente detectáveis, no caso por correias soltas, base do motor solta ou qualquer outro tipo de não aperta, corrija-as conforme necessário. No caso das causas para a vibração não forem detectadas facilmente, consulte um especialista. Beleza. Limpe
trimestralmente o ventilador, no caso a cada 3 meses, né? Removendo detritos pesados. São lixo, fezes de pássaro ou qualquer outro tipo de incrustação que esteja presente no corpo do ventilador. Inspecione o ventilador e componentes do motor quanto à sua fixação, no caso, verificando fixadores, arruelas de balanceamento e integridade estrutural. Repare ou substitua componentes corroídos, até mesmo o ventilador, se necessário. Nem mesmo o ventilador, senhores, está livre da corrosão. Verifique o suporte do equipamento mecânico quanto à existência de rachaduras, confirmando se os componentes estão firmemente fixados, certo? E que não haja um excesso de vibração causando qualquer dano mecânico ao material. Verifique a condição das proteções do ventilador. Ainda em sistema de verificação. Verifique o nível do óleo semanalmente. Troque o óleo a cada 500 horas ou 4 semanas após a partida, para que ele não perca a sua viscosidade, né, funcional. Siga as especificações contidas no manual de operação e manutenção do redutor quanto ao tipo de óleo e frequência. Você tem que verificar de acordo com o fabricante, né, o projetista, quando, né, na verdade, cabe a troca de óleo. O óleo recomendado é do tipo. Inspecione o eixo do motor e acoplamento mensalmente, ou seja, eixo do motor e esse acoplamento deve ser inspecionado todos os meses. Inspecione os elementos flexíveis do acoplamento quando há sinais de desgaste ou fadiga dos materiais. Ou seja, fadiga dos materiais, senhores, diz respeito ao quê? A um dano mecânico, a um dano no material devido à repetição do movimento. Ou seja, se estamos no ventilador, nós tendemos ao quê? A ter um equipamento que tenha um funcionamento repetitivo muito grande, constante. Então, os elementos flexíveis do acoplamento eles estão sujeitos à fadiga, tá? E caso seja necessário, substitua-os. O mancal deve ser lubrificado a cada 1000 horas ou 3 meses para torres de tiragem induzida e a cada 2000 horas ou 6 meses para torre de tiragem forçada. Utilize lubrificante resistente à água aprovado pelo fabricante. Óbvio que tem que ser resistente à água, né, senhores? Afinal de contas, qualquer torre que se preze trata com água, certo? Qualquer torre de resfriamento trata com água, então nós temos que ter um óleo que não vai ser afetado pela presença da mesma. Muito embora o ventilador não esteja em pleno contato com a água, mas ainda assim é necessário. Para os motores, siga as orientações contidas no manual de operação do fabricante, no caso, perdão, senhores. Para os motores, siga as orientações contidas no manual de operação. Então, muito simples. Agora vamos a um plano de manutenção para a superfície de transferência de calor, que é o enchimento. Inspecione as superfícies de transferência de calor, que no caso é o enchimento, mensalmente. Inspecione as camadas superiores e inferiores. Normalmente, as incrustações iniciam na camada superior e o acúmulo de organismos, no caso as algas, na camada inferior. Bom, vamos nos ater aqui agora a esse parágrafo. Inspecione as camadas superiores e inferiores. Por quê? Na superior, iniciam incrustações com relação a qualquer sais, né, particulados que se alojam ali na superfície, né, formando aquelas incrustações, aquelas carepas. E no fundo se alojam geralmente aquelas impurezas como, por exemplo, limo, até mesmo algas, né, como foi citado aqui, certo? Que se acumulam no fundo desse enchimento. E no enchimento do tipo película, as incrustações, presença de corpos estranhos e acúmulo de organismos restringem a passagem do ar e da água, né, pela obstrução que nós já falamos anteriormente. A capacidade de resfriamento é reduzida rapidamente com o aumento das incrustações. Ou seja, com o aumento das incrustações, não há um fluxo correto de água, certo? Então isso afeta diretamente a performance de resfriamento, né? Ela não permite que haja uma continuidade no seu processo de resfriamento. O peso excessivo pode resultar em danos no enchimento e na estrutura de suportação da célula, ou seja, tudo que você retém ali, tudo que você absorve a longo prazo, afeta negativamente por conta desse caso agora do peso excessivo, certo? Que é formado pela retenção dos particulados juntamente em contato com a força da coluna d'água. Vamos agora a um
plano de manutenção para os eliminadores de gota. Evitam que gotas d'água, né, o eliminador de gotas inicialmente, ele evita que as gotas d'água deixem o sistema, né, e estão sujeitos a danos causados por intempéries e atos de vandalismo. Justamente porque eles ficam expostos ali, então qualquer corpo que estiver externo pode atingir o material. A correta instalação e a boa condição física dos eliminadores de gotas minimiza a perda de água e de tratamento químico, além de minimizar a restrição à passagem de ar, resultando em uma boa performance, minimiza a transmissão de bactérias pelo ar. Então, se você tem um bom funcionamento dos eliminadores de gota, você vai eliminar somente o condensado, né, que é carregado pelo ar quente. Então você não vai ter o quê? A transmissão da água, né, que era para ser utilizada, né, propriamente dita, no resfriamento das máquinas, certo? Então isso faz com que haja o que também? Uma boa performance, e a transmissão de bactérias pelo ar é minimizada por conta dessa eliminação desses condensados, certo? Onde elas poderiam estar repousadas. Então, inspecione a condição e posicionamento dos eliminadores de gota mensalmente. Remova quaisquer algas e ou detritos presentes e notifique a unidade responsável pelo tratamento de água quanto à existência de crescimento de algas, para que alguma atitude seja feita. E substitua os eliminadores de gotas danificados, geralmente que nem nós vimos na outra videoaula, por amassamento, um rompimento, qualquer coisa. E por último, temos aí a manutenção das venezianas de entrada de ar. Primeiramente, o que são venezianas? São responsáveis por gerar, né, por promover a correta passagem, dessa vez, do ar para o interior da célula, ou seja, os eliminadores de gota permitem a saída do condensado, à medida que as venezianas elas permitem a entrada de ar para o interior da célula. A correta instalação e boa condição física das venezianas minimiza a perda de água e de tratamento químico. Por quê? Quanto mais for permitida a entrada do ar pelas venezianas, mais troca de calor será feita com a água e melhor resfriada, e com mais velocidade e eficiência ela será resfriada, certo? Inspecione a condição e posicionamento das venezianas mensalmente, todos os meses. Remova quaisquer algas e ou detritos presentes. Notifique a unidade responsável pelo tratamento da água quanto à existência de crescimento de algas e substitua as venezianas danificadas. Então, nos eliminadores de gota, nós damos as venezianas de entrada de ar, certo? De maneira que não é permitido a presença ali de nenhum corpo estranho e remover qualquer detrito presente nela, bem como, se houver uma danificação severa nessa veneziana, é necessário que haja associação. Bom, senhores, com isso nós encerramos aqui a nossa matéria de torre de refrigeração, né, de resfriamento de água. Espero que todos tenham entendido bem a importância dela, de maneira que em toda a unidade, toda a refinaria em que há o resfriamento, e que obviamente há, porque toda máquina precisa de um resfriamento, haverá sim um sistema de resfriamento baseado numa torre de resfriamento de água, certo? Afinal de contas, de nada adianta ter o contato com a troca de calor, né? Se ela atua por meio de contato com a troca de calor com o maquinário, se essa água já retornar ao maquinário fervendo, né? Fervente. É necessário sim a torre de resfriamento para que essa água possa, sempre que chegar ao maquinário para a troca de calor, ela chegue resfriada, certo? E possa permitir a troca de calor, reduzindo assim a sua fluência, né? A fluência dos componentes do maquinário e aumentando a vida útil dos mesmos, certo? Então, no mais, fique com Deus. Até a próxima matéria. Tchau, tchau.